Quais tendências, movimentos e outros destaques sobre o consumidor na alimentação fora do lar são importantes e deveriam ser considerados na tua permanente revisão de estratégias e de modelos de atuação? Eu sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube e a gente vai trazer aqui mais um episódio, mais um capítulo da série O Consumidor de Alimentação Fora do Lar, em que a gente procura, através da nossa pesquisa realizada no segundo semestre de 2023, compartilhar insights, informações, reflexões importantes para que você, a partir do entendimento do consumidor, possa julgar o que fazer em termos de melhoria, em termos de avanço, em termos de adequação cada vez maior da tua atuação nesse mercado para um consumidor em permanente mudança ou evolução. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre o consumo em grupo no food service. E esse vídeo tem uma relação bastante direta com outro vídeo aqui dessa série, que imagino que você vá assistir, caso não tenha assistido ainda, que é a socialização, a comemoração e a distração no food service. Mas falando aqui de consumo em grupo, associando com aqueles temas de socialização, comemoração e distração, tudo isso está muito na raiz do food service. A grande parte do consumo de food service tem elementos de socialização, de relacionamento, de celebração, de distração. E falando disso, naturalmente, quase que por uma questão de lógica, eu estou falando de consumo em grupo. Eu estou falando de consumo em grupo em torno de uma mesa, em torno de um balcão. E aí, seja essa mesa na tua casa, no restaurante, no bar, na padaria, na lanchonete, ou seja lá o que for. Quando a gente fala em consumo em grupo, quais são os dois grandes números que embasam esse chamado da sua atenção para o raciocínio de consumo em grupo? 2/3 das ocasiões de consumo ou das situações de consumo de finais de semana e à noite durante a semana, 2/3 desse consumo acontece em grupos de pelo menos 2 pessoas. Então, a partir de 2 pessoas, senão seria um consumo individual. Então, 2/3 do consumo. E mesmo de segunda a sexta, no almoço de segunda a sexta, nos dias úteis, quando as pessoas consomem muito mais, porque elas precisam se alimentar num dia a dia, porque elas estão numa atividade externa, de trabalho, estudo, seja lá o que for, ainda assim, metade do consumo acontece em grupo. Então, como pano de fundo, o que eu estou querendo dizer é, no teu negócio de alimentação, você deve considerar que o consumo em grupo é predominante. Então, se o contexto todo do teu negócio é mais favorável para o consumo em grupo, bingo, você vai ter mais probabilidade ou mais chance de sucesso com a grande parte do teu consumidor que vai consumir em grupo. Bom, e isso me leva a dar alguns exemplos e fazer alguns comentários sobre implicações disso no negócio. O primeiro, e talvez o mais importante quando eu penso em grupo, é o seguinte: quanto maior o grupo, 2, 3, 4, 5, 8 pessoas, é mais provável que uma ou duas dessas pessoas tenham alguma preferência ou alguma limitação ou alguma situação específica que a faça não querer ir num determinado estabelecimento, que pode ser uma restrição alimentar, que pode ser uma preferência alimentar, que possa ser uma ideologia, que possa ser a preferência por uma bebida dentro de um determinado momento de consumo, que pode ser uma restrição de tempo de atendimento total. E por que isso é tão importante quando eu contextualizo a importância de grupo no food service? Porque se você não estiver preparado para lidar com algumas dessas restrições ou preferências, esta pessoa ou esta uma ou duas pessoas que tem algum tipo de restrição ou de preferência, ela não só pode ser a pessoa que deixa de consumir no teu estabelecimento, mas ela provavelmente ela tira o grupo do teu estabelecimento. Então você não perde uma pessoa, você pode perder 2, 3, 7, 8 pessoas no teu estabelecimento. Então, conhecer o perfil central, o perfil primário de público do restaurante
passa também por entender quais são habitualmente restrições ou preferências desse grupo, para que você possa atender essas preferências e restrições, para que você não perca grupos no seu estabelecimento, lembrando que à noite, durante a semana e no final de semana, grupos são 2/3 do teu consumidor. Então esse é o primeiro grupo de preocupação ou de ponto de atenção que eu acho que vale a pena a gente enfatizar. O segundo tópico já é mais até proativo, no sentido de seja um bom acolhedor de grupos, um bom acolhedor de aglomerados de consumidor. Por um lado, só para citar dois, por um lado, fisicamente, o teu layout, a tua disposição de mesa, o teu tamanho de mesa, o espaçamento, tudo isso deve criar uma situação de favorabilidade para que os grupos frequentem o teu estabelecimento. O outro lado é o próprio atendimento. O teu atendimento ele tem que estar mais habilitado, mais preparado para lidar com grupos. E aí, talvez, pegando uma das coisas que eu vejo, especialmente nos encontros de celebração ou grupos durante a semana, que é tornar fácil que, apesar de você ter uma mesa ou mesas formadas por grupos, mas que você tenha, por exemplo, as comandas e os fechamentos de contas individuais, porque é a situação preponderante de como se consome em grupo no país. Então, esse é um segundo grupo, que é tornar o teu estabelecimento muito amigável para receber grupos. E um terceiro ponto é, se a gente está combinando o tema de consumo em grupo com outro elemento que a gente vai falar num outro vídeo, que é distração, comemoração, celebração, socialização, é importante que o teu consumidor que vá até o teu estabelecimento com amigos, com colegas de trabalho, com familiares, que eles entendam o teu estabelecimento não só como local habitual para que eles façam suas refeições ou lanches, mas que também seja uma opção muito atrativa para os momentos de celebração e de socialização, de confraternização. Por quê? Porque no fundo também, por definição, são situações em que o consumo é de grupo. Então, quanto melhor você for por um grupo, mesmo que numa situação cotidiana, uma situação rotineira de consumo, você tende a ser também uma opção para ele para os momentos de celebração, de socialização e etc. Aqui são só 3 exemplos que a gente deu, né? O tema de lidar com as restrições ou preferências, de ser muito favorável para acolher grupo e de deixar o seu consumidor saber que você também é uma opção para celebrações. Seguramente, a partir da preocupação com o tema de grupo, você vai poder explorar muito mais isso no teu negócio. Então, fica essa mensagem e não perca. A gente vai falar agora também sobre o outro tema, que é a socialização e temas afins.